Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 80 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e temos hoje as participações de Kleber Santos, consultor. Bem-vindo, bom dia, Kleber. Bom dia, Café, bom dia, amigos que nos acompanham nessa manhã. Também a participação de Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é mestre em Direito Constitucional, Dr. Ribas de Lima. Ribas de Lima é mestre em Direito Constitucional com especialização em Processo Civil. Advogado atuante, empenha-se nos rumos da regulamentação da opinião e contesta a forma como a ética é apreendida no direito, tanto na academia quanto pelas suas subordinações partidárias no âmbito institucional. Ele é autor do livro Faces Públicas do Julgamento. Ele está conosco via Skype e agradecemos ao Dr. Ribas a disposição e a disponibilidade de estar conosco aqui no Café com Política. Bem-vindo e bom dia para você. Obrigado e bom dia a todos. Muito bem. Bom, nós temos aqui alguns temas importantes para debate. Eu queria começar exatamente com a questão do Supremo Tribunal Federal. Há um questionamento, doutor Ribas, no tocante aos limites, né? Nós tivemos recentemente lá na França, né, um debate em que o ministro Gilmar Mendes acabou se pronunciando, né, sobre os feitos do Supremo, mas no mesmo evento o doutor Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, acabou dizendo que tem que estabelecer sim alguns limites. A gente tem observado também o Supremo entrando em matérias que seriam do Legislativo. Qual que é a tua avaliação deste momento em relação a esses dois poderes, doutor? Bem, acredito que em primeiro lugar há algumas incompreensões. Eu vou pontuar algumas aqui. Primeiro, o STF, muito embora ele seja o topo do Poder Judiciário, ele não é apenas um tribunal, ele tem um papel político, ele é uma corte constitucional. A gente vai poder explicar isso mais adiante. Segundo, a separação de poderes não vem apenas como uma divisão de trabalho, onde cada um tem uma função. Essas funções também se interseccionam e acabam gerando alguns embates. E isso é normal. E, por fim, a gente também tem que entender que a instituição, seja o STF, seja o Congresso, não são códigos-fontes que, como um programa de computador, vai gerar um resultado automático. Com isso, nós vamos perceber que as instituições são roupagens para relações de poder. Bem, a partir disso, dessas incompreensões, nós podemos adentrar na questão do STF, qual é o papel dele. Eu acho que a primeira coisa em relação ao STF que a gente tem que dizer que esse desenho que foi atribuído a ele é da própria Constituição como um órgão político. O papel dele, então, se separa em dois momentos. Num primeiro momento, ele faz o que a gente chama de controle abstrato de constitucionalidade, onde ele vai responder, vai julgar as leis produzidas pelo Congresso. E esse julgamento, ele é político. Por quê? Porque ele não está julgando um caso em concreto, ele está julgando uma lei em tese, né? E aí, a atuação dele viria não apenas como um julgador, propriamente dito, porque ele não vai simplesmente dizer, olha, essa lei é inconstitucional. Ele vai identificar uma situação inconstitucional, que pode ser tanto pela existência de uma lei, quanto pela ausência de uma lei, e vai buscar resolver essa situação, né? Então, ele acaba naturalmente invadindo aquele papel de produção normativa. Ele vai dizer, olha, tem que seguir dessa forma ou daquela forma. Então, isso é normal. Foi desenhado pela Constituição em 1988 assim. E o segundo papel, aí sim, como topo do Poder Judiciário, ele age como a gente chama de corte de cassação. Ele vai analisar os julgamentos dos tribunais e das instâncias ordinárias, né? Então, não só os tribunais estaduais, tribunais federais, tribunais do trabalho e assim por diante, e analisar a aplicação da Constituição da forma correta nos casos concretos, né? Então, com esses papéis distintos, a gente vai perceber que a separação de poderes
ela não funciona como uma divisão de trabalho. Essa divisão de trabalho até ela é possível explicar. Então, o legislador analisaria a sociedade de forma estrutural e criaria leis em tese, ou seja, a lei vale para todo mundo e aquela situação analisada pelo Congresso, ela vai alcançar toda e qualquer hipótese, né? Já o judiciário, ela analisa o caso concreto. Então, é a aplicação da norma ou da lei para aquela situação em específico. E isso também acontece não de uma forma automática. Demanda um esforço do juiz em adequação. Ou seja, também tem um papel de criação aí. Não existe a ideia que o juiz aplica a lei, é a boca da lei. Tem um jargão nesse sentido. Ele não simplesmente replica o que já está escrito. Isso é impossível. Tá? Então, existe essa diferença entre atuações, que poderia justificar uma divisão do trabalho. Mas a separação de poderes entende que o poder, que é um conjunto de relações interpessoais, ele precisa ser limitado. E a única forma que ele encontra delimitação é um jogo entre grupos diferentes. Então você tem o que eles chamam de pesos e contrapesos. Um puxa o cabo de guerra, né? Um puxa o cabo de um lado e outro puxa o cabo do outro, né? Então funciona mais ou menos assim com o Congresso e com o STF. Não há como você definir um limite. Então, chegando à conclusão, dizendo, o STF não pode falar sobre isso ou não pode falar sobre aquilo. É natural que o STF possa, uma vez acionado, falar sobre toda questão legal produzida pelo Congresso, e não só pelo Congresso, pelas assembleias legislativas e assim por diante, como o Congresso também pode trabalhar sobre questões que já foram decididas pelo STF. E a gente tem algo bem recente, que é a questão do marco temporal das terras indígenas. Perfeito, estamos entrevistando, conversando, debatendo, com o Dr. Ribas de Lima, que é mestre em Direito Constitucional, com especialização em processo civil, e agora o jornalista e consultor Kleber Santos tem uma pergunta ao nosso convidado. Doutor Ribas, o senhor acha que vai para frente essa PEC que o Congresso promete votar, acabando com as decisões monocráticas do STF, que são essas decisões de um único ministro, suspendendo lei, suspendendo atos do presidente da República, dos presidentes da Câmara, do Senado, e o texto impõe que essas ações devem ser votadas por pelo menos 6 dos 11 ministros e não mais por um só. O senhor acha que essa mudança tem chance de prosperar? É um pouco cedo para afirmar que essa mudança, se confirmada, ela vai ser eficaz. Já a estrutura do STF já entende que a decisão monocrática é uma exceção. Em regra, ela deveria ser, toda medida que é apresentada ao STF deve ser julgada ou pelas turmas, que são formadas por 5 ministros cada, ou pelo plenário, conforme a matéria. Então, a decisão monocrática, ela é exceção. E quando ela deveria acontecer? Ela deveria acontecer na medida de urgência. Então, nós temos, eu vou dar um exemplo que não tem uma correlação ou uma gravidade muito grande, pelo menos aparentemente, que era a questão da correção monetária dos créditos contra o poder público. Quando essa ação foi ajuizada, e isso faz mais de 10 anos, nós tivemos uma decisão monocrática que definiria como iria acontecer essa correção ao longo do tempo, e demorou, salvo engano, mais de 10 anos para ter uma decisão final. Aconteceu alguns anos atrás. Então, essas decisões, elas vêm, a princípio, a decisão monocrática, para estabelecer uma estabilidade enquanto o processo no STF corre. E o processo, todas as ações no STF, a gente sabe, não são rápidas. Então, isso, o papel da decisão monocrática tem uma razão de ser. Agora, o que nós vemos, e de fato isso é preocupante, é uma certa, eles chamam de voluntarismo, né? Que é o atendimento de certos interesses.
esses interesses não necessariamente são particulares. Em geral, esses interesses são interesses da gestão do governo atual. Atual, digo, contemporâneo ao tempo da decisão. Então, por exemplo, estancar pagamentos de precatórios, ou mesmo liberar a cobrança de determinados impostos que são controversos e assim por diante. Mas também é usado para questões de interesses, vamos colocar assim, parciais, de determinados grupos. Tá? E o problema não é a decisão monocrática, o problema é a questão da manipulação da agenda do STF nos julgamentos. Tá? Então, a decisão monocrática, ela é natural, afastar ela, eu acredito que não venha afastar a necessidade de um posicionamento prévio nos processos. Né? Então, essa decisão que hoje nós teríamos de forma monocrática, decidida por um só ministro, ela poderia ser decidida pelos 5 ministros da turma, mas ainda assim seria uma decisão precária que duraria pelo processo aí, pode durar 5, 10 anos e depois mudar totalmente o entendimento. Né? Então, essa precariedade, essa insegurança que a decisão monocrática tem, não vai ser afastada simplesmente decretando a ausência de decisão monocrática. Né? Uma solução que me pareceu muito mais prática foi a resolução da ministra Rosa Weber, ao final da presidência do STF, de determinar que o processo vá para julgamento logo passar 90 dias da decisão monocrática. Né? Então, isso faz com que o processo acelere e que crie menos margem para insegurança jurídica. Perfeito, são 7h51, você está acompanhando aqui o Café com Política, hoje aqui na mesa Kleber Santos, Ricardo Vizarra, eu, Reinaldo Cafeu e o professor Ribas de Lima. Bom, e a CPI chegou ao final, né? O CPMI, os pedidos de indiciamento aí do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, além de militares e aliados políticos dele. O general Gonçalves Dias, que é ex-ministro do GSI, o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que era chefe do Comando Militar de 8 de janeiro, ficaram fora do relatório final. Foi, né, Kleber, um relatório muito discutido, né, com uma marcação de território também da oposição fazendo um relatório paralelo, né? Exato, Café. O que a gente viu é que não houve nenhum tipo de novidade, né? Então, tudo isso que aconteceu já se esperava, já na primeira linha ali, falando do Bolsonaro, que ele estaria por trás de tudo que aconteceu no dia 8. Sem surpresa, e a oposição, evidentemente, tem uma outra visão, mas ali estava tudo caminhando para o que chegou, é o que a gente vê nesse momento. Então, ela inocentou, como você acabou de falar, 100% da equipe que estava de plantão lá no dia. Então, sem novidade, é tudo que se esperava e é o que todo mundo está acompanhando bem de perto. E aí, doutor Ribas, é uma comissão, claro, política dentro de um congresso, né? Mas, de certa maneira, o relatório final foi muito na linha daquilo que pretendia a situação. Não sei como é que o doutor viu o relatório final da CPMI que investigou os atos de 8 de janeiro. Bem, o relatório, ele dá início, ele é um processo investigativo, então ele não é um processo de julgamento. Isso nós temos que partir desse pressuposto. Ele vai ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República para abertura de eventual ação. Então, a decisão da CPMI não é uma decisão imediata. Automaticamente os indiciados não vão ser automaticamente processados. Então, isso que a gente tem que tomar um cuidado para entender que a posição tomada pelo Congresso nessa comissão não é final. Então, podemos ter alterações aí para frente pela análise da viabilidade jurídica também das acusações. Quando isso for levado a juízo, uma preocupação muito forte do Poder Judiciário, em especial depois da Lava Jato, é a questão da validade de provas e também da força, a gente chama força probatória,
a repercussão, o entendimento que essas provas têm sobre o julgamento. Então, se for levado, vamos criar a hipótese de que entenda-se que esse relatório é baseado em hipóteses, não deve seguir para frente. Agora, se existir provas concretas da responsabilidade de X ou Y, com certeza aí teremos um julgamento. A tendência é para essa segunda linha, né, doutor Ribas, né? No mesmo acompanhando, porque sequer o indiciado foi ouvido na CPMI, né? O Bolsonaro não foi convocado para fazer nenhum tipo de depoimento, né? Não, e como é um processo investigatório, não é um processo de julgamento, esse inquérito, ele não prescinde de determinadas formalidades no sentido de garantias. Essas garantias vão ser asseguradas no processo criminal. Fazendo um recorte aqui para o estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas encaminhou um projeto à Assembleia Legislativa e ela aprovou nessa semana a anistia das multas aplicadas na pandemia de Covid-19. É a medida que foi proposta aí pelo governador Tarcísio de Freitas, beneficia a prefeita de Bauru, o presidente da República e mais de 14 mil pessoas. Do ponto de vista legal, como é que o senhor viu essa decisão da Assembleia Legislativa de São Paulo, doutor Ribas? Bem, toda decisão, toda posição tomada pela Assembleia tem presunção de validade, ou seja, ela vai ser aplicada por todos os órgãos administrativos e essas multas vão ser afastadas. Agora, a própria lei pode ser discutida aí pela questão da legalidade. Eu não diria que seja inconstitucional qualquer tipo de anistia. A questão aí é muito mais de conveniência na análise da situação. Já se passou a questão da pandemia, então uma discussão se é válido ou não é válido manter essa questão, eu não vejo propósito de seguir isso adiante. Agora, que é uma decisão bastante controversa, com certeza que pode dar motivação a ações diferentes. E Kleber, como é que você viu essa decisão? O PT e o PSOL já anunciaram que vão entrar na justiça para tentar manter as multas, né? Agora, o que a gente percebeu aí, que foi um placar bastante apertado, foi de 52 votos favoráveis, então apenas 4 a mais do que os 48 necessários. Essas multas vai dar em torno aí de 72 milhões, não haverá ressarcimento para pagamento já realizado por empresas e pessoas físicas, e o que a lei perdoa são os estabelecimentos que não cumpriram as regras, Café, como a utilização de máscara, o distanciamento social e outras medidas. Então, a lista, claro, que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem quase 1 milhão de multa. É verdade. Está depositado, ele depositou em juízo. E além dos deputados federais, o Eduardo Bolsonaro, o Hélio Lopes, o Hélio Negão, que somam cerca de 160 mil reais. O próprio governador Tarcísio também foi multado e em cerca de 500 reais só, mas aí ele efetuou o pagamento, então ele não é beneficiado. A prefeita de Bauru questiona a multa que ela diz que estava de passagem ali, multaram ela sem que interferisse, ela estava discutindo na justiça, acho que dela é 400 reais. Embora, como o doutor falou, que tem aí questão legal e tudo, né, que pode até cair de repente, mas olha, a gente olhando bem, a gente que acompanhou principalmente o interior de São Paulo, dá dó de alguns aí que estavam tentando sobreviver, morrendo de fome aí, tentando, sabe, morrendo de fome no sentido, vamos dizer, figurado, mas no sentido de estar com grandes problemas, demitindo gente, fechando porta. Coitados, pessoas precisando, e aí foram multados de maneira rigorosa. Sim. E aí eu acho até que... Eu acompanhei de perto, porque eu era presidente da associação comercial aqui na época, o que nós tivemos aí de arbitrariedade com esses empresários foi difícil. Vamos ver o que vai dar aí. E o Tribunal Superior Eleitoral definiu, quinta-feira agora, regras para a realização de lives em residências oficiais de chefes do Poder Executivo durante o período eleitoral. O tribunal aprovou uma tese apresentada pelo corregedor da Corte, o
Benedito Gonçalves, que fixa como regulares as transmissões desde que aconteçam sob uma série de regras, né? Deve acontecer em ambiente neutro, da residência oficial, desprovido de símbolo, elementos associados ao poder público. E aqui, né, doutor Ribas, é um problema do limite da pessoa física que está no governo, porque nós temos o advento da recondução para o cargo pelo menos uma vez. Aí o sujeito mora numa residência oficial, mas ele tem que fazer a promoção dele. Mas não pode ser aqui. Eu acho que disciplinar isso dá um pouco mais de tranquilidade para quem estiver sentado na cadeira do poder, concorrendo a uma reeleição, né, doutor? Com certeza. Nós tivemos um episódio bastante criticado em relação à primeira reunião ministerial do governo Bolsonaro, onde o presidente compareceu usando uma calça moletom e uma camiseta de um time de futebol. O que acontece em relação ao uso de lives ou de apresentações públicas, eu não digo só de lives, né? É uma questão de decoro. Nós estamos falando não de pessoas comuns exercendo sua liberdade de expressão. Nós estamos falando de agentes políticos, ocupantes de cargos que exigem uma determinada atuação responsável, né? Então, o que nós temos aí a partir dos últimos anos com essas lives, e antes mesmo da live nós tínhamos o Café com o Presidente, eu acho que nas primeiras gestões do Lula, nós temos uma exposição muito grande dos agentes políticos, e isso pode ser uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que, claro, o político tem seu interesse, e aliás, sua prerrogativa de fazer a sua prestação de contas para a sociedade, do outro lado, ele também não pode se valer dos meios da mídia e dos meios sociais como uma forma de presença constante para orientar ou dirigir o debate público, né? Então, algumas regras são bem-vindas. Eu acredito que essas regras, elas não são, como que eu posso falar, vinculantes no sentido de penalidade. Por mais que ele possa prever penalidades, essas normas não podem superar o próprio direito de expressão, salvo, claro, se houver abuso da expressão. Mas um limite, propriamente dito, é bem-vindo, né? Uma regulamentação, uma orientação. Conversamos aqui com o Dr. Ribas. Dr. Ribas, antes de finalizar, fala um pouquinho do seu livro, As Faces Públicas do Julgamento, né? Para quem está nos ouvindo, e onde adquirir esse livro. Obrigado. Bem, eu desenvolvi um trabalho, uma pesquisa antes, baseado na teoria da decisão jurídica, se questionando como que um juiz decide. A primeiro pressuposto é que no Brasil, não só no Brasil, mas em especial no Brasil, as leis não são usadas para aplicar, para decidir o caso. Eu não tiro a decisão a partir das normas. No Brasil, eu uso as normas para fundamentar a minha posição. Existe uma inversão. Não só no Brasil, isso é entendido em outros lugares do mundo, e não só em países em desenvolvimento. Em países já bem desenvolvidos, esse tipo de entendimento é bem comum. E, em seguida, todas as demais análises não vêm a entender o julgamento propriamente dito. Então, quando a gente vai analisar como uma pessoa julga, e vai para uma análise psicológica ou uma análise social, analisando toda a forma de pensar ou mesmo a posição do sujeito dentro da sociedade, a gente está encontrando causas. E a verdade é que quando a gente julga, o que está em jogo são os significados. Significado do caso, se ele é correto, se ele é justo, se ele é injusto. E o que acontece, então, é que o que nós temos são apenas opiniões, né? Quando o juiz emite uma opinião, ela não é diferente da opinião que nós emitimos sobre qualquer outro caso no nosso dia a dia. Então, a partir dessas constatações, nós fazemos as análises nesse trabalho, como que nós entendemos um julgamento, como que nós respondemos o julgamento. Nós deixamos de lado qualquer análise psicológica ou subjetiva, né?
como que existem os debates e como isso vem afetar a nossa estrutura institucional, né? Então, no final a gente acaba se questionando, ainda é possível manter a nossa estrutura atual apenas com um juiz? Essa autoridade do juiz ainda se mantém? Não deveríamos abrir os tribunais para possibilitar a participação dos cidadãos nos julgamentos, né? A ideia de democracia aí também é puxada não só para a ideia de parlamento e criação de leis, mas também para tomada de decisão em casos específicos. Perfeito. Então é mais ou menos nesse sentido que o livro trabalha. Então, estamos com a imagem aqui do livro, o Bizarra vai projetar agora aqui, nós estamos transmitindo com áudio e vídeo, né, pela internet, no YouTube, canais aqui do Jornal da Cidade e da 96 FM, você vê aí faces públicas do julgamento Ribas de Lima. A editora qual que é, doutor? É a editora Cotter Editorial. Então o livro vai estar à disposição lá e vai estar também à disposição na Amazon e nas livrarias em geral. Muito bem, queremos agradecer a participação aqui do doutor Ribas de Lima, mestre em Direito Constitucional com especialização em Processo Civil. Obrigado aí por atender a nossa reportagem e pela contribuição aqui no Café com Política. Até uma próxima, doutor Ribas. Eu que agradeço e fico à disposição. Ô Kleber, vamos aproveitar esses minutos finais aqui para falar um pouquinho desse conflito, né, internacional. Nós temos aí um documento apresentado pelo governo brasileiro que foi aprovado por 12 nações, mas como os Estados Unidos têm um veto qualitativo, ele entendeu que deveria vetar porque ele não coloca no documento que a Israel poderia de alguma maneira revidar, né, e também não... O PT está com dificuldade de classificar o Hamas como terrorista. O próprio ministro das Relações Exteriores no Congresso ontem disse que não, só quando a ONU colocar. Como é que você vê esse quadro aí? Uma questão, muita gente, né, Café, inclusive isso reacendeu a polarização digital com recordes de postagens e discussões nas redes sociais. É o seguinte, olha, a maior parte das postagens foi de crítica ao atual governo do Brasil por não classificar o Hamas como grupo terrorista. Então, até agora o volume de postagem atingiu um alcance aí médio de 890 milhões de usuários das principais redes sociais. A questão é que de 3 de 4 menções são pró-Israel. Então, 78% das postagens que estão nas redes sociais são pró-Israel e apenas 14% de posicionamento desfavorável. O que a gente está vendo, e foi assim, essa conversa de vamos sentar na mesa, isso é coisa de boteco, não serve para a questão mundial. Isso é uma conversa que funcionou lá atrás. Isso não quer dizer nada. Vamos à paz, somos a favor da paz e tal. Que paz? É chegar no Hamas e falar, Hamas, devolve as armas, devolve os 150 e na verdade, não são 150 reféns, são 2.150.000, porque os palestinos são reféns do Hamas. Hamas é um grupo terrorista que no próprio estatuto do Hamas está escrito que eles querem dizimar um povo. Eles querem acabar com um povo. Então, não é partido, é um grupo terrorista. E qual é a dificuldade de dizer que é um grupo terrorista? É claro que os Estados Unidos tinham que fazer isso mesmo, porque é um absurdo. Autodefesa de Israel. Então, agora, o Hamas, o que ele mais quer é que tenha muita gente morta, que tem tudo isso. Por quê? Porque ele quer mídia, isso aí dá foto, isso aí tenta, né? Então o Hamas, na verdade, tem que ser visto como um grupo terrorista que só tem um objetivo. E outra, ele não é contra Israel, ele é contra o povo judeu. Na verdade, é difícil, não tem acordo. É a ali... volta do nazismo nesse aspecto. Não, ele quer o seguinte, ele quer acabar com os judeus, porque ele fala assim, eu quero essa terra 100% para nós. Então não tem... caiu minha água aqui, bati a mão. Então, assim, não tem o que discutir ali, não tem o que discutir, né? Você tem só tem uma coisa ali que tem que ser feita, acabar com o Hamas, ou arranca de lá, ou
tem que dizimar, não tem outra conversa. E você tem que ter uma contraofensiva, né? Eu acho que o Brasil... Trata-se de terrorismo. O Brasil está marcando gols aí nessa questão da logística. Eu acho que isso está muito positivo nesse governo, está muito ágil, né, socorrendo os brasileiros. Eu acho que isso aí foi muito, muito rápido. Agora, esse em cima do muro, né, com manifestações da esquerda, chamando o nome do Hamas, não entendendo que é um terrorismo, que é isso? É um absurdo. Eles chamam o Atos de 8 de janeiro sem nenhuma arma de terroristas. Esses que estão matando crianças, pessoas inocentes, não são terroristas. Não dá para aceitar. Eu acredito que nunca a ONU vai chamar o Hamas de grupo terrorista, porque tem interesse por trás, com que lado são as nações que tem que ter esse julgamento. Claro, e cada nação tem que julgar, né? O Hezbollah é considerado grupo terrorista pela ONU. Por quê? Porque tem um interesse ali que, se você olhar, não é o caso agora, que seria, a gente teria que conversar bastante sobre isso, mas tem um grande interesse que é o Hezbollah, porque ele tem uma outra questão política. Então, ali não tem acordo, ali é o seguinte, né? Tem que libertar o povo palestino, essa é a verdade, das mãos do Hamas. Hamas é um grupo... E outra, Hamas enganou Israel. Hamas vinha conversando com Israel. Israel vinha achando que aí ficou claro que não dá para conversar com um terrorista. Eles vinham conversando, foi uma enganação. Então ali tem que arrancar o Hamas de lá, acabar com aqueles 500 quilômetros de túnel que tem. Enfim, tem que resolver o problema e devolver para os palestinos. 8h18 e o Kleber citou redes sociais e o governo, né, agora está preocupado com a sua imagem nas redes sociais. Finalmente o analógico Lula entrou. Falar nisso, o Lula está sumido, eu nunca vi operar o quadril e o sujeito não aparecer. Diz que hoje ele ia fazer uma aparição lá. A teoria da conspiração começa a existir em torno desse episódio envolvendo o Lula. Mas, o que está acontecendo? Há uma cartilha agora de boas práticas para atuação nas redes sociais. É uma ação do governo do Lula, porque nós tivemos aquele episódio com a Aniele Franco, né, que teve que dispensar uma assessora dela. Ela já tinha publicado em redes sociais também o ingresso dela numa parte ali de uma favela que tem uma facção de traficantes, ela sem capacete, sem nada, dizendo, aqui a regra é essa. E o mais recente foi o presidente da empresa brasileira de comunicação, que teve que pedir demissão porque ele chamou apoiadores reais de idiotas. E você que trabalha com marketing político, né, o Kleber, passou da hora, né, de o governo ter uma inserção melhor nesse mundo das redes sociais, né? Olha, Cafeu, a comunicação, o marketing, ele pode elevar, pode projetar, pode dar manutenção positiva para um governo, ou então destruir, derrubar. O que a gente tem visto desde o começo é que o governo Lula tem uma péssima comunicação, muito ruim. Então, nas redes sociais, e aqui assim, eu estou fazendo uma análise técnica, é horrível a comunicação do Lula. O que a gente tem visto bastante, além da questão analógica, como você colocou, parece que o pessoal não chegou ainda na era digital, aí colocam posts que acabam gerando muito desconforto para o governo. Esse guia, foi feito então um guia de boas práticas para atuação nas redes sociais do governo federal. Então, o próprio Lula está pedindo a todos os ministérios e também aos cargos de confiança que as orientações sejam seguidas tanto em questões pessoais, inclusive nas redes sociais pessoais dos assessores, dos ministros, como também, principalmente no que é público, né? Então, ele até disse lá que mesmo que você apague depois, sempre há a possibilidade... não tem como, uma vez publicado... de guardar o conteúdo. Então, em menos de 2 meses, como você falou, 2 fatos de grande repercussão. Primeiro da assessora da Marielle e agora do IBC, do presidente, dizendo que chamando de idiota quem apoia Israel. Ele repercutiu, na verdade, uma postagem. Tá na hora, sim, de resolver isso, porque é assim que se constrói, né? Existe assim, né, Café, na política, o que ele é, o que o governo ou político é, o que ele transmite e como ele é percebido.
A percepção é a coisa mais importante. Para ter uma boa percepção, ele tem que conduzir bem o resto, tem que ter conteúdo e tem que saber ir na hora certa e do pode lado, dar bola da fora, forma né? certa. Exatamente. Muito bem, no finalzinho do programa nós vamos fazer um recorte aqui local. E aí, Kleber, você vem trazendo sempre aqui no debate da sucessão, né, que quanto mais pulverizada tiver a posição, mais chance quem está no mandato de reeleger. E nós tivemos uma notícia essa semana, obviamente que é um assessor importante, mas que já esteve de vários lados, que é o Bussola. O Bussola vinha trabalhando como assessor do capitão Augusto. Teve um dissabor nessa semana, porque, pelo que o Bussola colocou, teria tido um evento em que a Dani Alonso, que é mulher do capitão Augusto, é do PL, teria ido e ele não ficou sabendo, ela foi desprestigiada nesse evento. Também há quem diga que o capitão Augusto teria procurado o Júnior Rodrigues, que é presidente da Câmara, que é do partido da prefeita, para ser candidato a prefeito pelo PL, quer dizer, sair de lá, e também o Bussola ficou fora. É óbvio, né, que o Bussola tem um peso político, mas não é tão importante. Ele está, inclusive, sem mandato. Ele perdeu, inclusive, para deputado na última. Mas, de qualquer maneira, se a gente pensar em enfraquecimento da oposição, o que menos tem que ter nesse momento é racha interna, né? Com certeza, Café. Quanto mais racha, mais possibilidade existe para quem está no governo. O que eu tenho colocado sempre é a questão da pulverização e do problema de ter muitos candidatos. Na verdade, é o seguinte: claro que onde tem segundo turno, existe há mais espaço para ter vários candidatos. Isso é fato, não estou discutindo isso, é fato, porque no segundo turno. O grande problema é quando fragmenta demais também, é que, primeiro, que a crítica é entre eles. Então, ruim por ruim, já é uma tendência a piorar. Então há uma tendência do eleitorado a ficar com a situação. Isso é fato também. E outra coisa, quando também reduz muito o voto, pulverizar ali, um prefeito no cargo, ele pode liquidar no primeiro turno. E aí não tem chance. Aí, exatamente. E nesse recorte, eu quero também, para a gente finalizar, fazer aqui uma crítica construtiva aos opositores à prefeita Suelen. Nós estamos no meio de uma discussão de uma concessão ou não de tratamento de esgoto, agora que os partidos de esquerda estão se posicionando favoráveis a um plebiscito. Nós estamos em meio a uma tentativa de uma nova contratação da FIP para o plano diretor em Bauru, quando já foi contratada outra empresa com despesa. Nós estamos em meio a 2 comissões especiais de inquérito, uma delas com a palavra cantada, que o Ministério Público já entrou na parada. Nessa semana saiu notícia de ter texto preconceituoso, capacitista. E nós não temos, nesses temas relevantes, nenhum posicionamento de ninguém que é considerado pré-candidato lá na frente. Vai deixar esse debate para a última hora, tudo que a prefeita quer. Olha, assim, principalmente quem é da oposição, quem não está no governo, às vezes não tem boas pautas para discutir, ele tem que ficar criando pauta para discutir. Bauru é o contrário. Né? Nós temos aí muita pauta importante, excelente, e a oposição está perdendo uma grande oportunidade de dizer a que veio, a mostrar para a cidade, envolver a comunidade para disputar. Hoje as redes sociais permitem isso, hoje tem canais e canais à disposição. Então, porque antigamente você tinha que pautar, esperar um veículo convocar, no máximo que você fazia era uma reportagem, um artigo. Agora não, né? Cria uma comunidade, vai abastecendo. Olha, né? Um debate, né? Antes você tinha que esperar um debate, alguém convidar. Acabou. Eu tenho visto nas demais cidades já movimentos muito grandes. Eu já estou trabalhando em pré-campanha de candidato a prefeito em algumas cidades do estado de São Paulo e fora também, em que já se criou grupos de discussão, os temas, cada tema que aparece na cidade é objeto de muita discussão. Então, aqui não precisa criar pauta, aqui nós temos muitas pautas. Então, não estou dizendo, nem posicionando o que está certo e o que está errado. O que eu estou dizendo é que tá, do ponto de vista de marketing político, de ciência política, está faltando conhecimento, entendimento de como funciona a cabeça do eleitor. Se ele não perceber, não gostar do candidato, não perceber que ele está interessado, porque olha só, uma coisa séria, Café, a primeira coisa para definição do voto
além de gostar do candidato, é saber o seguinte: ele está querendo cuidar de mim? Ele está querendo cuidar de mim? Ele quer fazer alguma coisa por mim? E como é que você mostra isso? Debatendo os problemas e apontando soluções. É o chamado marcação de território, né? E posicionamento para que o eleitor possa começar a comparar, né, os posicionamentos. Muito bem, você acompanhou aqui o Café com Política. Kleber, bom dia para você, até a semana que vem. Bom dia, Café, bom dia, amigos que nos acompanharam nessa manhã. Muito bem, nós voltamos na segunda-feira com o Cidade 360 e com o Café com Política na próxima sexta-feira. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.